Bom dia, meus irmãos e minhas irmãs. Que Deus nos abençoe, que Deus visite cada lar, cada família, abençoando, restaurando, curando as enfermidades, dando ânimo, alegria, coragem, firmeza, fé e muita disposição para adorar a Deus nesta manhã. Convido os irmãos e amigos neste momento para que abramos a palavra de Deus no livro de Atos, do capítulo 20, versos 17 a 24. E eu leio na nova tradução da linguagem de hoje o texto que diz assim: Em Mileto, Paulo mandou chamar os presbíteros da igreja de Éfeso para se encontrarem com ele. Quando eles chegaram, Paulo disse: Vocês sabem como foi que passei todo o tempo que estivemos juntos, desde o primeiro dia em que cheguei à província da Ásia. Fiz o meu trabalho como servo do Senhor, com toda a humildade e com lágrimas. E isso apesar dos tempos difíceis que tive, por causa dos judeus que se juntavam contra mim. Vocês também sabem que fiz tudo para ajudar vocês, anunciando o Evangelho e ensinando publicamente e nas casas. Eu disse com firmeza aos judeus e aos não-judeus que eles deviam se arrepender dos seus pecados, voltar para Deus e crer no nosso Senhor Jesus. Agora eu vou para Jerusalém, obedecendo ao Espírito Santo, sem saber o que me vai acontecer lá. Sei somente que em todas as cidades o Espírito Santo me tem avisado que prisões e sofrimentos estão me esperando. Mas eu não dou valor à minha própria vida. O importante é que eu complete a minha missão e termine o trabalho que o Senhor Jesus me deu para fazer. E a missão é esta: anunciar a boa notícia da graça de Deus. Meus irmãos, que texto profundo. Lendo essa semana, esta passagem, me tocou ao coração estas declarações de Paulo, quando ele aqui, nas suas viagens missionárias, ele já sabe, o Espírito Santo já avisou, a ele sobre o que ele enfrentaria nas cidades. Prisões e sofrimentos esperavam o apóstolo Paulo. Mesmo assim, ele estava aqui pronto, disposto, a obedecer à vontade de Deus. Meus irmãos, nós somos crentes em Jesus também. E será que nós temos essa mesma disposição de nos submetermos à vontade de Deus? Pensando nessa experiência de Paulo, eu pensei num tema para nós discorrermos a respeito desse texto. E o tema é: vontade de Deus ou minha vontade? Você já considerou que muitas vezes que pronunciamos seja feita a tua vontade, lá no fundo há uma incompreensão nesta frase tão forte e profunda? Geralmente não há em nós disposição para nos submetermos à vontade de Deus. Também devemos concordar que não conhecemos a vontade de Deus para nós. E às vezes que pronunciamos esta frase, meus irmãos, há lá no fundo uma intenção egoísta de que a vontade de Deus seja sempre favorável a mim, seja sempre uma bênção para mim, seja sempre prosperidade para nós, coisas que nos farão mais felizes, abençoados, coisas que nos proporcionem mais conforto, bem-estar, segurança, paz. É como se disséssemos assim: desde que seja bom para mim, Deus, seja feita a tua vontade. Não é isso, irmãos? Não é isso que nós muitas vezes, lá no fundo, no inconsciente, a gente pensa assim? É bom que se diga que se essa vontade do Senhor para mim não seja a perda de um ente querido, a perda de um emprego, não seja a permissão da parte de Deus de uma enfermidade sobre mim, sobre alguém da minha família, e que não seja a permissão de Deus sobre mim um acidente, a morte de um ente querido, uma cirurgia inesperada, a perda de um bem precioso para nós, me mudar para um lugar que eu não queira, problemas com o cônjuge, com filhos, etc. Isso me fez lembrar, meus irmãos,
de que Deus fez a sua vontade na vida do seu servo Jó. Você muito bem conhece essa história. Porém, essa vontade de Deus para a vida de Jó, humanamente falando, foi uma tragédia para Jó. Custou caríssimo para Jó. E a história diz que em nada Jó atribuiu culpa a Deus. Ele era justo. O próprio Deus diz que ele era um homem justo. E tudo estava bem com ele. Meus irmãos, que coisa tremenda. Estava tudo bem. Mas Deus executou a sua vontade sobre a sua vida. Interessante nós considerarmos esse texto, esse pensamento que deve nos chamar a atenção. Talvez isso responda o porquê que nem sempre estamos felizes, nem sempre estamos bem e de bem com a vida, de bem com Deus, de bem com as pessoas, com a família, com o trabalho, com a igreja e conosco mesmo. E a gente percebe que nem tudo vai bem com a gente, como sempre gostaríamos que fosse. Não é verdade? Sempre nós esperamos, desejamos, pedimos, suplicamos que tudo sempre vá muito bem com a gente. E muitas vezes oramos, seja feita a tua vontade. Isso é forte, meus irmãos. Devemos considerar melhor, né, esta frase que sempre gostamos de dizer. Porque quase sempre queremos que a vontade de Deus para nós seja feita para nos dar bem, para termos sucesso em tudo. Será que não é tempo de reparar os defeitos da nossa fé, meus irmãos? Se nossa fé está firmada em Deus, crendo e dependendo dele em qualquer situação de nossa vida, precisamos rever os conceitos da fé que temos. O que não é certo, porém é mais comum, é que queremos saber se Deus quer que façamos algo ou mudar alguma coisa na nossa vida para conseguirmos um emprego melhor, casar com alguém, comprar uma casa. Há quem espere saber a vontade de Deus a respeito de uma chance de ganhar muito dinheiro ou sobre a oportunidade de trocar de carro. Geralmente é o que paira em nossos corações como humanos que somos. Mas devemos considerar a diferença entre submissão e infantilidade na vida cristã e também entre devoção e utilitarismo. É possível que essa busca seja mais um sintoma egoísta do que um anseio em agradar a Deus e submeter-se à sua vontade. Paulo deixou bem explícito nesse texto que lemos, que o anseio dele era obedecer à vontade de Deus, mesmo sabendo o que lhe aguardava, né, nas cidades por onde ele ainda passaria. O modo como nos ensinaram a lidar com a vontade de Deus às vezes exclui nossa responsabilidade e alimenta nossa incapacidade de lidar com a vida, com as coisas da vida. Não é isso que Deus quer para nós. Não é essa a vontade de Deus. A vontade de Deus, nas palavras do apóstolo Paulo, aqui nesse texto, assume o lugar de critério para a salvação. Está relacionada com a nossa salvação. Paulo aqui está preocupado com a pregação da boa notícia do Evangelho para a salvação dos homens. Também não está dizendo que a nossa obediência nos torna merecedores da salvação, pois a salvação é pela graça, tão somente pela graça, por meio de Cristo, só por meio dele. Não podemos ser nossos próprios salvadores. Jesus é o único e suficiente Salvador enviado a nós por Deus que nos amou. Está lá em João 3,16. O que Paulo está dizendo é que a submissão à vontade de Deus é uma evidência inegociável na vida de quem foi salvo, foi reconciliado com Deus. Em outras palavras, o sinal de que a nossa entrega de vida a Cristo foi verdadeira, de que nossa fé realmente está firmada nele, é nosso compromisso e escolha de fazer a sua própria vontade. Meus irmãos, nós precisamos pensar mais sobre a nossa fé, sobre como nós entendemos a vontade de Deus para nos submetermos a ela. Nosso compromisso, meus irmãos, está relacionado com a submissão à vontade de Deus, pela obediência. Jesus disse que quem não negar a si mesmo não pode segui-lo. Está lá em Lucas 9:23. A salvação se revela em submissão a Deus,
nossos rituais, orações, músicas, nosso modo de vida cristã, nosso modo de falar e praticar, ou seja, as práticas religiosas não servem para confirmar nossa relação com Deus, mas se somos nascidos de novo, praticamos sim todas estas ações e muitas outras, impulsionados pelo Espírito Santo de Deus. Muitos cristãos, membros de igreja, não praticam a vida cristã. E agora, longe do templo, menos ainda. Será que estou errado, irmãos? E eu pergunto, você tem praticado a vida cristã? Tem desenvolvido a sua fé e a salvação com práticas de ler a Bíblia, de se alimentar da palavra de Deus, de orar, de estar em comunhão com Deus, com a família, com o próximo, com os irmãos? Tem testemunhado de Cristo Jesus a quem não o conhece? Tem praticado a mordomia cristã? Tem sido fiel a Deus? Tem se submetido à vontade soberana de Deus? Paulo também diz algo muito sério para nós e precioso demais, para nós que somos salvos. Está aqui em Romanos, capítulo 5, verso 1, ele diz assim: reconciliados pela fé em Cristo, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. E essa paz significa comunhão e submissão. Uma submissão que é mais profunda e relevante do que apenas saber se Deus quer que eu troque minha casa, meu celular ou qualquer uma outra coisa importante para mim. É uma submissão que remodela a nossa vida, que faz florescer em nós e através de nós o seu amor, a alegria, a paz, a paciência, a amabilidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão, o domínio próprio, fruto do Espírito, lá em Gálatas 5, capítulo 5, versos 22 e 23, marcas da presença do Espírito de Deus em nossa vida. Essa é a vontade boa de Deus para nós, meus irmãos. Por que será que a salvação que Jesus operou em nosso coração, se é que já aconteceu isso em minha vida e na sua vida, não se manifesta em nossa vida exterior? Porque gostamos de afirmar que somos salvos, somos crentes, somos membros de uma igreja cristã, frequentadores do templo, e parece que só fica nisso e nada mais. Onde pode ser vista em minha vida evidências da salvação que me alcançou? No Evangelho de Mateus, no capítulo 7, versos de 21 a 23, o Senhor Jesus nos diz assim: nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente, nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Meus irmãos, que declaração forte de Jesus àqueles que passaram a vida inteira dizendo Senhor, Senhor, mas nunca tiveram um compromisso pessoal de vida, de entrega de vida a Jesus, nunca nasceram de novo, nunca submeteram-se à vontade de Deus para obedecerem, nunca tiveram experiência pessoal com o Senhor. Sabe, meus irmãos, nós precisamos pensar mais sobre a fé em Cristo Jesus. Devemos nos avaliar à luz disso, devemos nos perguntar sobre a vontade de Deus, não da perspectiva de quem deseja garantir que tudo dê certo apenas, mas sobretudo da perspectiva de quem anseia ser quem Deus quer que ele seja. Portanto, o melhor conselho que devemos acatar: voltemo-nos para Deus, conheçamos e prossigamos conhecendo a Deus e sua vontade para a nossa vida. Só pela fé é que aceitaremos e nos submeteremos a Deus e sua vontade, sabendo que nele ela é boa, perfeita e agradável. Paulo, em comunhão com Deus, é submisso, é obediente à sua vontade, mesmo sabendo que para ele obedecer a Deus custaria dores, angústias, sofrimentos, mas ele declara: minha vida agora só tem importância para mim, assim, submetendo-me à soberana vontade de Deus, meu Senhor
e meu Salvador. Por fim, meus irmãos, Jesus foi o maior exemplo de filho obediente e em total submissão. No Evangelho de Lucas, capítulo 22, o verso 42, a oração muito conhecida de todos que ele faz, não é? Na hora da sua agonia, antes da sua morte. Ele então ora ao Pai dizendo: Pai, se queres, afasta de mim este cálice de sofrimento, porém que não seja feito o que eu quero, mas o que tu queres. Que não fiquemos apenas nas palavras, Senhor, Senhor, seja feita a tua vontade, mas, meus irmãos, que tenhamos consciência do que estamos dizendo. É importante, é necessário que eu e você saibamos se estamos mesmo submissos, disponíveis a nos submeter à vontade de Deus. Ou se queremos que a vontade de Deus seja só para que sejamos favorecidos. Nós precisamos nos submeter à vontade de Deus, crendo que ela nele é boa, perfeita e agradável. E que muitas vezes será até desagradável para nós. Como disse, falamos aqui sobre a experiência de Jó, para ele a vontade de Deus foi trágica. Mas, meus irmãos, Deus tinha propósito em todas as coisas que ele fez. E Deus tem propósito em tudo que faz para nós. Mas nós precisamos crer, conhecer mais a vontade de Deus, estarmos mais prontos, mais submissos, mais preparados, mais dispostos, meus irmãos, a servir ao Senhor. E a verdadeira fé é a fé que nos leva a uma vida de submissão à vontade de Deus. O que mais se vê é que imploramos para que Deus faça a nossa vontade. Mas, meus irmãos, a vontade dele é melhor do que a nossa. E muitas vezes, por não conhecermos a sua vontade, nós então simplesmente falamos, seja feita a tua vontade. Mas na hora dos apertos, das provas que ele permite exatamente para trabalhar, porque ele tem propósitos santos na minha vida e na sua, às vezes nos apertar, às vezes nos corrigir, às vezes permitir uma prova dura para melhorar a minha vida e a sua vida e a nossa relação com ele, nós então não aceitamos, nós então não queremos. Mas é bom que saibamos que o melhor para nós, meus irmãos, é nos submetermos à vontade de Deus, mesmo que seja para levarmos uns apertos na nossa vida. Mas Deus sabe o porquê que muitas vezes ele precisa apertar a minha vida e a sua vida. O porquê que às vezes ele precisa permitir alguma prova dura. Ele sabe. E tudo que Deus faz é perfeito. Tudo que Deus faz é muito bom. Meus irmãos, que fiquemos assim, que a beleza de Cristo seja vista em nós, que sejamos para Deus um sinal do seu reino aqui na terra, em submissão à sua vontade. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos abençoe. Deus te abençoe. Um grande abraço. Fique na paz do Senhor e considere melhor essas questões. Quando você disser, seja feita a tua vontade, diga isso mesmo, mas diga na consciência de que a vontade de Deus pode não ser a nossa vontade, mas que a vontade dele é muito, sempre será melhor do que a nossa. Outra coisa, Deus nunca vai errar com a gente. Por isso, meus irmãos, a gente fica sem saída. A melhor coisa, mesmo sem saber qual é a vontade de Deus, é nos submeter à sua vontade, porque ela é boa, perfeita e agradável. Paulo, sabendo que o que esperava ele era prisões e sofrimentos, mas ele sabia que, sendo da parte de Deus, era a melhor coisa que ele podia fazer, obedecendo ao Deus que o salvou, obedecendo ao Deus que cuida dele, que cuidou dele e certamente cuidará de nós. Que Deus seja louvado. Um grande abraço. Fique na paz do Senhor e até logo mais na meditação da noite. Um abraço.